pessoal, hoje a nossa aula número 14, vamos falar sobre frações e porcentagem. Eu sou o professor Ferreira. Frações estão para matemática, nós podemos dizer, assim como o verbo está para a gramática, né? Assim como os verbos transitivos, né? Quando você diz assim, por exemplo, eu gosto, exige um complemento. Né? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo gostar exige um complemento. Perfeito? Então, esse complemento ele vem para completar o sentido da frase. Fração em matemática tem este paralelo. Na realidade, fração deve estar linkada, associada com algum outro elemento. Fração não existe sozinho, né? Ela representa um valor, mas ela não existe sozinha. Fração é de alguma parte, é parte de alguma coisa. Fração está associada a algum elemento, a algum objeto. Fração de uma pizza, fração de uma cesta de frutas, fração de uma barra de chocolate, né? Fração de uma determinada quantidade de alunos de uma turma, fração da população de uma cidade. Então, fração está associada a algum elemento. E assim, nós temos um paralelo entre fração e porcentagem, porque porcentagem em matemática também está associada a algum elemento, porcentagem de alguma coisa, né? De alguma quantidade. Então, existe um paralelo entre frações e porcentagem. E é isso que nós veremos na aula de hoje. Qual é a relação? Como é que nós podemos relacionar fração com porcentagem? Vejam só, quando nós iniciamos o estudo de fração e nós representamos a nossa amiga barra de chocolate e pegamos a nossa barra e dividimos em duas partes iguais, nós representamos cada uma destas partes como sendo 1 sobre 2. Né? 1 sobre 2. Ou seja, cada parte da barra é representada por 1 sobre 2. Mas 1 sobre 2 de quê? Da barra. Né? Então, aqui você tem uma parte, é isso que quer dizer o numerador, uma parte de um total de duas partes iguais. Né? E aqui você tem outra parte de um total de duas partes iguais. O sentido de fração é exatamente este. O numerador representa quantas partes você tem de um todo, né? De um inteiro. Então, aqui você dividiu a barra em duas partes iguais. Se você tivesse dividido a barra em três partes iguais, né? Então, no denominador você colocaria quantas partes total tem e no numerador quantas partes você tomou. Se você tomar duas partes, então você vai ter 2/3. Né? Esse é o sentido de fração. Agora considere o seguinte, se você tem essa barra de chocolate e você tomou metade da barra, então você tem 50% da barra. Não é isso? Porque a barra inteira é 100%. Então, aqui você tem 50% e aqui você tem 50% da barra. Né? Metade da barra e a outra metade da barra. Então, existe uma relação entre porcentagem e fração. Você observa que essa parte aqui, ó, é 1 sobre 2, e essa parte também você representa como sendo 50%. Tá? Assim como nós podemos representar esta parte com 2/3 e essa parte aqui também um certo valor em porcentagem. Tá? Então, fração é uma parte de um total de partes. Né? Uma parte de um total de partes, de pedaços. Né? Quantos pedaços você tem de um total de pedaços? Não é verdade?
Então, porcentagem, quando nós falamos esse símbolozinho aqui, porcentagem, significa, ele representa ou ele está associado com partes em 100, em cada 100. Ok? Então, se você diz assim, 40% dos alunos foram aprovados. 40% dos alunos da turma foram aprovados. Na realidade, você quer dizer o seguinte, que em cada 100 alunos, 40 foram aprovados. Né? Quando você diz 40% dos alunos foram aprovados, você está dizendo que em cada 100 alunos, 40 foram aprovados. Né? Essa é a ideia. Então, nós podemos também associar, como a porcentagem está associada a um todo, né? Porcentagem está associada a um todo. Então, nós temos também um conceito próximo de fração. E aí é que nós vamos relacionar fração com porcentagem, da determinada forma. Como é que eu posso expressar 1 sobre 2 em porcentagem? Né? Porque, na realidade, quando você diz assim, só relembrando aqui, porcentagem, né? Quando você escreve 40%, isso aqui é 40 sobre 100. Tá? Só relembrando lá o conceito inicial. Tá? Quando você escreve 25%, isso aqui é uma fração. 25 sobre 100. 25 em cada 100. 40 em cada 100. E assim por diante. Tá? Como é que eu posso transformar esta fração, 1 sobre 2, em uma outra fração equivalente que o denominador seja 100? Né? Aí está a transformação, né? A metamorfose aí, de transformar uma fração ordinária em uma fração decimal. Né? Frações decimais são todas as frações em que o denominador é múltiplo de 10. Tá? O denominador é 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Toda fração em que o denominador é múltiplo de 10, nós chamamos de fração decimal. Então, essa fração específica aqui, o denominador é 100. Nós queremos uma fração equivalente, por isso que nós estudamos frações equivalentes, se não volte lá na lição e reveja isso aí, né? Na aula que trata de frações equivalentes. Nós queremos encontrar uma fração equivalente a 1 sobre 2, que o denominador seja 100. Como é que nós fazemos isso? Né? Como é que nós encontramos essa fração com denominador 100 equivalente à fração 1 sobre 2? Vamos ver aqui. Observe o seguinte. Para sair do 2 aqui, ó, e chegar no 100, o que é que nós fizemos? Nós tivemos que multiplicar por quanto? Nós tivemos que multiplicar por 50. Não é isso? 2 vezes 50 é 100. Então, aqui, o numerador também vai ficar multiplicado por 50. 1 vezes 50 é 50. Pronto. Esta fração 50 sobre 100 é equivalente à fração 1 sobre 2. Então, você agora escreve 50 sobre 100. Lembra daqui, ó? Lembra daqui, ó? Toda vez que o denominador é 100, você pode escrever como porcentagem. Denominador 100, você escreve como porcentagem. Então, aqui, você escreve como porcentagem 50%. Então, a fração 1 sobre 2 é equivalente à fração 50 sobre 100 e que você pode representar como 50%. Pode escrever como 50%. Por isto que aqui, ó, aqui, você diz que metade da barra equivale a 50% da barra. Tá? Porque a fração 1 sobre 2 é equivalente a 50%.
De qualquer coisa, não é só da barra de chocolate. De qualquer coisa, de uma cesta de frutas, de um aluno de uma turma, da população de uma cidade, né? Da quantidade de computadores em uma determinada indústria, não importa. Tá? Metade é equivalente a 50%. 1 sobre 2 é equivalente a 50%. Vamos a um outro exemplo. Né? Considere que você tem aqui uma barra e você divide essa barra em 4 partes iguais. 4 partes iguais. Cada uma dessas partes aqui, né, cada uma dessas partes equivale a 1/4. Não é isso? Porque você tem 4 partes, o denominador, lembra, o denominador é o total de partes, e aquela parte que você está se referindo vai para o numerador. Tá? Então, aqui você tem 1/4. Aqui você tem, novamente, 1/4. Aqui, novamente, 1/4. Tá? 1/4, olha aí. No total, aqui você tem 3/4. Lembra, né? 1/4 mais 1/4 mais 1/4, 3/4. Então, aqui você tem 3/4. Ora, nós podemos representar 3/4 como sendo na forma de porcentagem. Como é que eu represento 3/4 na forma de porcentagem? Se alguém quiser saber, sim, eu tenho 3/4 da barra, mas quantos por cento da barra equivale a essas 3 partes? Então, vamos transformar 3/4 em porcentagem. Já sabemos que o denominador aqui tem que ser 100. Quanto vai ser o numerador agora? Fácil. Ó, para sair de 4 e chegar em 100, o que é que você fez? Você teve que multiplicar por alguma coisa. Por quanto você teve que multiplicar? É fácil, basta você dividir. Faz o caminho inverso. Ó. 100 dividido por 4 é 25. Né? 100 dividido por 4 é 25. Então, 4 vezes 25 é 100. Então, você teve que multiplicar por 25. Então, vamos multiplicar aqui o numerador também por 25, porque eu quero uma fração equivalente. 3 vezes 25 é 75. Então, 75 dividido por 100 é 75%. Pronto. Então, 3/4 da barra equivale a 75% da barra. Tá? E para fixar melhor ainda, vamos ao terceiro exemplo. Considere que você tem uma pizza agora. Vamos sair da barra de chocolate, vamos para uma pizza, né? E você divide essa pizza em 5 partes iguais. 5. Vamos considerar que aqui você tem 5 partes iguais. Tá? E você, então, sabe que cada uma dessas partes equivale a 1/5 da pizza. Né? Essa parte é 1/5 e cada uma dessas partes aqui é 1/5. Mas se essa parte é 1/5, nós podemos representar também em porcentagem. Verdade? Como é que nós vamos representar uma parte da pizza em porcentagem? Vamos lá? 1/5. Vamos buscar uma fração equivalente que o denominador seja 100, porque tem que ser sempre 100, porque é porcentagem. Então, para sair de 5 e chegar em 100, eu tive que multiplicar por quanto? Basta dividir. 100 dividido por 5, 20. Então, você teve que multiplicar por 20. Então, aqui também você vai ter que multiplicar por 20. 1 vezes 20 é 20. Então, agora você tem 20%. Tá? Então, cada fatia equivale a 20% da pizza. Ok? Valeu? Então, é assim. Você relaciona fração com porcentagem. Certo? Vou deixar aqui 3 exercícios e você tenta convertê-los para porcentagem. Né? A fração aqui vai ser 3/5, a primeira. A segunda fração vai ser
2/8. E a terceira fração vai ser 4/10. Tá? Converta essas frações para porcentagem. Certo? E assim a gente conclui a nossa 14ª, né? 14ª lição, 14ª aula sobre frações. Praticamente nós estamos concluindo esse curso sobre frações, né? Inicialmente a nossa proposta era realizar apenas 5 ou 6 aulas sobre frações, mas o assunto foi se estendendo e chegamos a já 14 aulas sobre frações, né? Então, se você tem alguma dúvida, volte lá na aula número 1, aula número 2, número 3, né? Faça uma revisão geral. Eu acredito que, com certeza, você vai aprender, nem que seja um pouquinho, sobre frações, né? Operar com frações, trabalhar com frações. É muito importante para nós que usamos números no dia a dia, né? Estamos trabalhando com números, saber trabalhar com frações. Perfeito? Ainda tem mais uma aula. A última aula do curso, nós vamos resolver alguns exercícios, resolver alguns problemas que envolvem a aplicação, a utilização de frações. Perfeito? A gente se encontra na próxima oportunidade. Um abraço.